estagiária. Então eu fui trabalhar numa outra agência de turismo, tudo isso no centro do Rio de Janeiro. Falei com a Janine, que era minha namorada na época, vamos casar. Tava ganhando R$850 na época. No estúdio eu ganhava 450. Pô. Então eu tava, na minha cabeça, eu tô bem, já dá pra casar. A gente a gente foi morar numa casa emprestada. Os parentes ajudaram, por exemplo. A gente casou, não tinha televisão, não tinha máquina de lavar, tinha geladeira, fogão, morando na casa emprestada e os móveis, poucos móveis da Casa Bahia financiado. Sim. 10 dias antes de eu casar, me mandaram embora. Não tinha carteira assinada, então não tinha direito nenhum. Casei desempregado. E aí eu falei, dei a notícia pra Janine e falei, ó, se você quiser realmente casar comigo, saiba de uma coisa. Isso que eu tô passando é temporário. Eu vim... Não te abalou isso daí, então? Abalou emocionalmente, mas não me parou. Tá. Eu falei assim, ó, eu vim pra vencer. Você nunca vai me ver em casa parado de bobeira, você nunca vai me ver vagabundeando, jogando bola enquanto eu deveria estar trabalhando. Eu adoro jogar bola, adoro jogar videogame, mas faço isso nas horas vagas. Hoje tenho 2 filhos homens, tenho 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Os filhos homens eu desconto FIFA todo dia. É mesmo? Então, quando teu filho crescer, tu vai ver, é bom pra caramba. Então, você nunca vai me ver de bobeira. Eu tenho uma missão na Terra. Ela falou assim, não, eu vou casar contigo, vamos embora. Eu lembro que ela tinha um trauma, porque eu era pobre, mas Janine veio de uma parada meio miserável, assim. Então ela falou assim, a única coisa que eu te peço, nunca deixa cortar a luz. Ela tinha um trauma muito grande de cortar a luz. Falou, nunca deixa... Ela falou, pode faltar comida que a gente se vira, a gente come na casa de um parente, mas luz não deixa cortar. Então eu fiquei neurótico o negócio de ficar pagando luz, para a luz vir muito barata, para eu nunca deixar cortar, porque os 6 primeiros meses a gente não tinha dinheiro nenhum. Porque eu fiquei dentro da minha casa projetando a agência de turismo que eu ia abrir. E aí, quando passaram-se 6 meses do nosso casamento, E dinheiro pra abrir? Então, aí eu não tinha dinheiro, e aí eu liguei pro Pedro, o dono do estúdio. Falei, cara, vou ter que me humilhar aqui e te pedir oportunidade de novo, porque eu preciso de trabalhar. Ele falou assim, cara, eu deixo você trabalhar, mas só tem horário das 2 às 7 da manhã. Cara, que cruel, porque era na Barra da Tijuca, eu morava ali entre Vicente Carvalho e Irajá, Vila da Penha, que é do Rio, sabe onde é, perto do metrô de Vicente Carvalho. Cara, acordava... Eu tinha que dormir tipo 6 horas da tarde para acordar às 10, dormia 4 horas para pegar um ônibus para Barra da Tijuca à noite com risco de assalto, não sei o quê. Quem é do Rio sabe o que eu tô falando, passar a linha amarela e tal, para ir para Barra da Tijuca para trabalhar de madrugada. Para ganhar na época, sei lá, R$35 a hora, alguma coisa assim que eu ganhava. Mas pelo menos eu comecei a garantir assim, não corta a luz, não acaba o gás. Entendi. Comecei nessa. Numa madrugada dessa, gravando no estúdio, olha como é que Deus faz as coisas, cara. É por isso que eu falo. Você pode estar desempregado, você só não pode estar desocupado. Deus não gosta de desocupado, cara. Toda pessoa que Deus chamou na Bíblia estava trabalhando. Tiago, eu estou desempregado. Não é estar empregado. Não estar parado. Você pode estar desempregado, mas sei lá, cara, arranja um carro para lavar, faz alguma coisa, porque nisso ali Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te promover. Então, eu estava desempregado, mas não estava parado. Eu estava ali na madrugada, que, pô, era terrível para mim. Trabalhando. Numa madrugada dessa, eu conheci um rapaz chamado Marcelo. Até hoje meu amigo Marcelão. Marcelo era um pagodeiro que tinha acabado de se converter e estava gravando um CD gospel. E aí, eu estava lá no mesa de gravação, gravando ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tenho um sonho de abrir uma empresa, mas assim, eu não tenho dinheiro, não sou um cara rico não. Eu moro ali em Vila Isabel, perto da comunidade, mas só que minha avó morreu e me deixou uma pequena herança. Eu tenho R$60 mil. Se você tivesse que abrir um negócio, o que você abriria? Aí, cara, eu peguei uma pastinha que eu tinha de couro e mostrei o projeto da minha agência. Eu tinha tudo escrito. Outra coisa, esteja preparado para a oportunidade. Falei, cara, eu tenho esse projeto dessa agência aqui. Ele, agência de turismo? Dá dinheiro? Eu falei, claro, ó, os ganhos são esses. Mostrei toda a planilha. Se a gente vender isso, a gente pode vender pacotes que dão uma porcentagem maior, não focar tanto em passagem aérea. Ele falou assim, tá fechado. Eu falei, calma aí, cara, ele tá fechado. Apertamos a mão, fechamos a sociedade, ele depositou os 60 mil, abrimos CNPJ, tudo no endereço da casa emprestada que eu vivia. Atrás da casa emprestada tinha um quarto e banheiro. Ali a gente montou uma agência com um telefone, uma mesa daquela bem furreca, e eu comecei a ligar para meus amigos de estúdio, ligar para os músicos. Ligar para o banda tal, lembra de mim, Thiago? O Brunet que ficava na mesa, lembra? Cara, eu tô com uma agência de turismo.
cara, tô fazendo viagem, eu posso cuidar da agenda da tua banda e tal. Eu comecei assim. Os 3, 4 primeiros meses, cara, a gente não vendeu absolutamente nada. Caramba. E aí 3 meses sem vender nada? 3 meses sem vender nada. Aí o Marcelo chegou pra mim e falou assim, cara, esse negócio de turismo é muito ruim, quero sair fora. Eu falei, mano, como é que eu vou te pagar? Ele falou, faz o seguinte, me tira desse CNPJ, porque eu não quero nem estar comprometido com isso. Pode me tirar e me paga depois. Cara, quando eu tirei ele do CNPJ, eu tive que pegar R$500 emprestado com meu avô. Para fazer a alteração. Com meu avô Valdemar, que já partiu também. Vou me emprestar R$500 para eu fazer a alteração contratual. Fiz, tirei o Marcelo. Quando eu tirei o Marcelo, todas aquelas ligações. Não tô falando que o problema foi ele, não, tá, Marcelo? Só tô dizendo que cada um tem um destino, tempo, né? Quando ele saiu, todo mundo que eu liguei esses 3 meses falou, cara, tu ainda tá com a agência? Eu falei, tô. Aí eu comecei a recuperar o dinheiro. Cara, em 3, 4 meses eu paguei o Marcelo. Porra. E a agência começou a acontecer. Até que a gente começou a ficar grande, porque em 2007 eu fui... Isso aqui é uma história bonita que eu acho que eu nunca contei em público. 2007 a gente vendia e pagava as contas. Tirando daqui e colocando ali. Não sobrava pra nada, eu ainda estava morando de favor nessa casa e tal. E aí tinha uma feira no Rio de Janeiro chamada ABAV, que era a Agência Brasileira de Agentes de Viagens. Era no Rio Centro, lá no Recreio. E aí, a gente, eu digo eu e meu primo trabalhava comigo de graça para me ajudar na agência, ele atendia o telefone, eu era o CEO, eu era o diretor, e ele era o atendente. E o abraço, Lucas, hoje é presidente de time de futebol. E aí o Lucas ficava atendendo o telefone e falou, cara, tá na época da BAV, vamos ver se a gente consegue. E aí a gente... não tinha dinheiro pra ir, cara, de gasolina, pra pegar o carro emprestado do meu pai, um Palio. Meu pai tinha um Palio branco, a gente chamava de Maestro, porque vivia em concerto. Aí, todo ferrado o Palio. Aí não tinha tampa de gasolina e tal. A gente conseguiu juntar R$7, colocamos de gasolina e saímos 7 horas da manhã pra ir pra feira da BAV. Tá. Eu e o Lucas, a gente morava perto, peguei ele na casa do pai dele e fomos pro Recreio. Cara, quando a gente chegou lá, umas 8 horas da manhã, o cara falou assim, ó, primeiro é pago. Eu falei, é pago? Não, paga pra entrar. Tipo, R$100 e poucos eu não tinha. Segunda coisa, só abre 2 da tarde. O que vocês estão fazendo aqui 8 horas da manhã? Cara, a gente não tinha o que comer, não tinha dinheiro pra voltar. E aí a gente sentou, cara. Eu e o Lucas, a gente sentou assim em frente ao Rio Centro e ficamos desolados. Aqui na calçada, assim? Na escadaria do pavilhão. Ficamos na escadaria do pavilhão, dentro do Rio Centro, na escadaria do pavilhão. Eu falei, Lucas, como é que você não viu o horário, irmão? Ele, caraca, mano, pior que eu tô cheio de fome. Eu falei, pô, eu também. E aí eu fiz uma oração, por isso que eu acredito muito em Deus. Deus não precisa provar mais nada pra mim. O que eu já passei na vida, Deus não precisa provar mais nada pra mim. Eu falei, Deus, se você existe, me dá um sinal se eu ter que ir embora, se eu ter que ficar e tudo. Naquela manhã que a gente tava esperando, já era umas 10 horas da manhã, passou uma moça. Falou assim, Lucas, reconheceu meu primo. Ele, opa, por que vocês vieram aqui? Não, a gente veio pra ver se a gente consegue entrar. Ela falou assim, vocês não tem um convite? O Lucas falou, não. Falou, peraí que eu consigo 2 pra você. A mulher era de um stand, conhecia o Lucas da faculdade de turismo, o Lucas fez turismo, e deu 2 ingressos pra gente. Falei, pronto, é o sinal, vamos ficar. Né? Segundo sinal. E ir pra comer. Segundo sinal. 1 hora da tarde abriu os portões. Cara, quando a gente entrou, que a feira começava 2 horas, mas 1 hora já abriu os portões. Sei. Quando a gente entrou, todas as barracas tinham comidas típicas dos seus países de graça. Então, tipo assim, visite Marrocos, visite Arábia, visite não sei o quê, e as comidas típicas de graça. Irmão, a gente ficou de 1 da tarde até as 14. Foi de Marrocos até o México. Nós passamos mal de comer. E fomos na Itália. Onde é que tá a Itália? Eu quero pizza. Aí, vambora. Nesse dia, eu tava andando, por isso que eu acredito em destino. Eu não acredito em sorte, eu acredito em destino. Eu tava andando nos corredores ali da BAV e eu escuto assim, ei! Aí eu olho assim, um cara alto que eu nunca vi na vida, e ele me perguntou em inglês, e meu inglês era horrível na época, e hoje é mais ou menos. Ele falou assim, você já conhece Israel? Você já conhece a terra de Jesus? Aí eu falei pro Lucas, ele perguntou se eu conheço Israel, o cara é. Aí eu falei assim, não. Ele, ok, follow me. Aí me sentou num stand, pegou um folheto, começou a mostrar Israel. Ele falou, você tem agência? Eu falei, tem. Aí eu tinha Ele falou assim, se eu te convidasse para ir lá conhecer Israel, você iria? Eu falei, como assim? Conhecer, para você ter como produto Israel, para você vender Israel. Aí eu pensei, cara, eu sou amigo de um monte de evangélico, de um monte de católico.
muito pastor, um monte de padre, desde a época do estúdio até por causa da minha formação religiosa. Falei, cara, tenho, mas eu não acreditei no cara. O cara me deu um cartão, pegou o meu, não acreditei no cara. Passou 3 dias, esse cara me ligou e falou assim, tá de pé? Falei, tá. Falei, então eu vou mandar passagem aérea, você pode vir conhecer Israel. O cara mandou passagem aérea, fiquei no hotel, ele era dono de 4 hotéis muito luxuosos em Israel. E em 2007 eu conheci Israel. Ele me botou pra conhecer os lugares. Mas assim, só Jerusalém, se você rodou lá? não, rodei Israel todo. Tá. Fiquei 10 dias assim, no norte ao sul. No último dia, pra se despedir, ele sentou comigo assim no hotel dele e falou, olha, eu te lanço um desafio. Você trazer 3 grupos por ano a Israel. Pode ser de grupo de 10 pessoas, Sim. de 15 pessoas. É só você começar a falar com as pessoas que têm interesse em Israel. Eu falei, 3 grupos por ano é minha meta? Ele falou, Eu voltei pro Brasil, reuni com a minha esposa, falei, fui para Israel, tive uma experiência maravilhosa, as pessoas precisam conhecer aquilo. E passava o dia no telefone ligando. E viu? Foi esse ano em Israel, então eu posso dizer que é... É maravilhoso. Incrível. Eu já fui 48 vezes a Israel. Nossa, cara, eu fui pela primeira vez agora. Agora, dia 19, a gente está indo. Daqui a 2 semanas eu estou indo de novo. Todo ano eu levo um grupo. Hoje não mais como agência de turismo, mas como guia espiritual. Sei. Eu fui com o Saião. Conhece o Saião? Opa, fera. Entende muito de Bíblia. É um dos grandes mestres de Bíblia, né? E aí... Qual que foi a estratégia que você pensou? Eu comecei a ligar para os pastores, para os padres. Sempre fui bom de falar. É uma das coisas que eu sempre tive a habilidade de falar em público. E eu falei assim, olha, se o senhor quiser eu vou na igreja ou na paróquia e dou uma palestra sobre o que é Israel, porque as pessoas precisam saber o que é. Eu sei que em um mês a gente fechou 3 grupos de 50 pessoas. Então a minha meta do ano eu bati em um mês. Aí esse cara... apaixonou, falou, mano, você... Aí começou a investir em mim, vamos crescer. De 2007 a 2012, eu me tornei uma das agências referências de levar brasileiros a Israel. A gente levava 3.000 brasileiros por ano, 3.500. Tinha grupo nosso de 400 pessoas em um grupo. Nossa, a logística disso. Era gigante. Nossa, a logística disso. Era gigante. E aí a gente foi pra Barra da Tijuca, que todo suburbano do Rio de Janeiro tinha um sonho de ir pra Barra. Né? Aí eu botei loja na Barra da Tijuca, comprei apartamento na Barra da Tijuca, começamos a prosperar. Só que esse prosperar não era com inteligência. Eu tinha um coração muito orgulhoso, comprava carro financiado sem poder, carro além das minhas necessidades, sem poder, para mostrar que tinha. Você tinha umas coisas não resolvidas. Muita coisa não resolvida. Me achava importante, me achava bom. Sou bom, sei fazer. Comecei a dar muito problema no meu casamento, porque começava a me achar no especial. Falei, agora todo mundo me quer. Só que tem um problema quando você entregou a vida para Deus e começa a levar essa vida. As tuas orações continuam valendo. Então quando você ora assim, Deus faz a tua vontade na minha vida, não importa se você falou há 2 anos atrás, continua valendo. Em 2014, eu atingi o auge da empresa. Meu sonho era levar o Augusto Cury para Israel. E levou? Levei. Na época que o Augusto era intocável. Augusto Cury, de 2012 a 2014 no Brasil, ninguém achava o Augusto. Vendia 40 milhões de livros. Ninguém sabia quem era o cara, porque ele era enigmático. Agora ele está mais acessível e tal. O professor Augusto me ajudou. Eu quero até reconhecê-lo, porque eu só escrevo livros por causa dele. Mesmo? Foi meu primeiro tutor. Prefaciou meu primeiro livro quando eu não era ninguém, ou seja, acreditou em mim quando eu estava quebrado, quando eu estava arrebentado. Muito obrigado, professor. E aí, essa viagem foi o auge da minha carreira como agente de turismo. Quando eu voltei, fui fazer uma viagem para Nova York com a minha esposa para dar uma descansada. O Lucas, meu primo, me ligou e falou assim, cara, volta pro Brasil que eu acho que a gente quebrou. Como assim? Aconteceu uma sequência de coisas que hoje eu vejo que é Deus. Eu costumo falar o seguinte, quando tudo dá errado na tua vida ao mesmo tempo, só pode ser Deus. Porque o diabo... Como quando tudo o diabo, em teoria bíblica, o diabo ele consegue, por causa de uma brecha, o diabo não te toca, né? A Bíblia diz que ele está ao derredor bramando como leão. Mas quando ele te toca é porque você deu uma brecha. Mas você dá brecha numa área, pô. Então ele toca numa área. Tudo ao mesmo tempo começou a dar errado. O dólar triplicou, Israel fechou as fronteiras porque entrou em guerra com a Palestina. Um grupo, a gente nunca tinha sido processado na vida, um grupo que ia sair de um amigo meu. Putz. Me processou 36 processos de uma vez. Então, processo, Israel fechou, todo mundo começou a pedir reembolso. Dólar. Aí eu recebia 1,80 o dólar e tinha que pagar R$3,60, R$4. Cara, foi uma tragédia. Quando eu voltei,
não tinha mais como administrar. A gente resolveu fechar a empresa. Esse foi o pior momento da minha vida e foi a chave, foi a minha virada. Foi nesse momento que eu percebi que não dá para brincar com Deus. Deus não é enfeite. Ou você o tem como Senhor, ou não se aproxima, porque a Bíblia diz, porque você não é quente nem morno, nem quente nem frio, porque você é morno, eu vou te vomitar da boca. O que isso quer dizer? Eu acho Deus bonitinho. Melhor não se relacionar com Deus. Se é pra achar bonitinho, pra achar uma paz, você vai ficar morno. Quente é, eu vivo pelos princípios, se pecar me arrependo e volto pros princípios, eu sou de Deus e não negocio com o outro lado. O morno é, ai, Deus é tão bom, às vezes eu até vou na igreja, eu fumo maconha no sábado, uma cocaína e equilibra tudo. Vou na igreja no domingo de manhã, morno. E o frio é, não acredito em Deus. Sim. Aí a Bíblia diz, é melhor você ser frio, ou seja, não acreditar, do que ser morno. Caramba. Porque morno, Deus te vomita da boca dele. Ou seja, tem nojo. Tá. Tá escrito, não sei o que eu tô falando não, tá bom? Então, eu descobri nessa queda que eu era um morno. Você tava morno. Que eu gostava de Deus, eu achava bonito, não tava frio, eu tava morno. Eu achava Deus bonitinho, eu achava Deus legal. Quando você precisava, você usava. Quando eu precisava, Deus me ajuda, me dá um dinheiro, me dá... Deus não é teu banco, não. Entendeu? As pessoas confundem Deus. Deus não é tua babá pra ficar fazendo tuas vontades. Quando eu tive filho, eu entendi muito Deus, cara. Porque Deus, por exemplo, meus filhos, se eu for só dar o que meus filhos querem, eles vão morrer de diabetes aos 10 anos de idade. Porque eles me pedem doce, paçoca, pirulito, sorvete todo dia. O que a gente dá? Arroz, feijão, carninha, brócolis. Ou seja, você dá o que eles necessitam. O filho só pede o que quer, mas o pai dá o que precisa. Foi aí que eu entendi Deus. Foi aí que eu entendi Deus. Deus dá o que a gente precisa. E aí em 2014 eu quebrei, fiquei 9 meses. Só um pouquinho. A Fabi fica fazendo sinais. Fala Fabi, o que quer. Fala o que você quer. O que é? Da comida? Você quer comer agora ou depois? O que você quiser. Eu tô de boa. Eu também tô de boa. Porque ela fica assim. Aí eu fico desesperado, eu não entendo. Tem um quadrinho, escreve as coisas aí. Mas oferece pro pessoal aí, se vocês quiserem comer, fica à vontade. Desculpa. Vamos lá. E aí, essa quebra, eu fiquei revoltado com Deus e falei, Deus não existe. Você chegou a... Cheguei a chutar a parede e falar, Deus não existe e tal. Por quê? Porque eu passei por uma humilhação muito profunda. Como eu não tinha mentor... Hoje, tudo que eu falo, Vilela, é porque... Ou eu errei naquilo, ou eu acertei. Eu só falo do que eu aprendi vivendo. Eu não falo nada do que eu aprendi lendo. Entendi. Só do que eu aprendi vivendo. Porque eu quebrei, porque eu fiz as maiores besteiradas. Por exemplo, quando eu quebrei, eu tinha um patrimôniozinho, tinha um apartamentinho, tinha carrinho. Pra manter o bom nome, no desespero de manter o bom nome, eu saí vendendo tudo pela metade do preço. Pra ir pagando dívida. Só que era tanto juros já de banco, de fornecedor, não sei o que só pagava juros. Queimei o meu mini patrimônio pra pagar juros. A dívida continuou. Aí agora eu fiquei pobre de verdade. Aqui eu conheci a humilhação. Todo dia cobrança, oficial de justiça na minha casa. Fui morar na boca de uma favela. Eu estava morando na Barra da Tijuca antes, que era um lugar bom do Rio de Janeiro. Com um carro infernal. Eu tenho 4 filhos, eu já tinha os 2 mais velhos, pequenininhos na época. Esse foi o ano de 2014. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas fiquei meses comendo miojo. Macarrão instantâneo. Eu falo que um dia eu vou escrever um livro, eu e minha esposa, chamado Um Miojo para Dois, que várias vezes a gente teve que dividir. Um miojo para Era dois. Um miojo para dois. E passando muita humilhação, assim, de cobrança, de gente ameaçando, de... É pior quando você tem uma coisa e perde do que quando você não é, quando você não tem. Muito pior, muito pior. Então foi muito dolorido, foi muito humilhante, todo mundo me abandonou. E ali eu fiquei muito revoltado com Deus. E aí aconteceu uma parada que foi a minha virada. Eu peguei a Bíblia e falei assim, eu vou ler isso aqui tudinho pra achar um erro e provar que Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não tava passando por isso. Eu fiquei 9 meses lendo a Bíblia todo dia, assim, muitos capítulos por dia. Eu trabalhava, corria atrás. Nesses 9 meses de quebra, eu já estava projetando o que eu tenho hoje, o Instituto Destiny. Já era com esse nome, Instituto Destiny. E já era a mesma logo que eu tenho hoje. Eu paguei R$350 em 2014, quando eu estava quebrado para fazer. Ou seja, hoje o Instituto Destiny tem um faturamento milionário. E eu comecei quebrado na minha casa, assim. Então eu vou começar a pegar a única coisa que eu tenho, que é falar em público, que é pegar minha experiência. Na época eu já tinha mestrado em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, em coaching. Vou usar isso para ajudar as pessoas. Então eu ficava planejando cursos e como falar para as pessoas, só que eu tinha vergonha. Eu falei, cara, eu tô quebrado, quem vai querer me escutar?
E à noite, tipo, de 7 da noite às 2 da manhã eu ficava lendo a Bíblia. Ao ler a Bíblia eu comecei a conhecer Deus de verdade. E aí eu já não conhecia o Deus que o pastor falava, que o padre falava, o Deus de uma pregação. Eu comecei a conhecer o Deus da Bíblia. Aí foi a virada de chave na minha vida. Eu falei, caramba, eu fiquei a vida toda vivendo uma vida religiosa e nunca cumpri. Eu quebrei porque eu não cumpri esse versículo aqui. Eu quebrei porque eu achava que eu servia a Deus, mas eu sou um orgulhoso. Eu sou um altivo. Eu não sei perdoar ninguém. Eu não tinha mentor, não peço conselho. Aí ele lia provérbio e falava, na multidão de conselhos tem sucesso, mas na falta de conselheiros fracassam os projetos. O cara tá aqui, ó, por isso que eu quebrei, eu nunca tive conselheiro, nunca tive mentor. Então tudo que eu ia lendo na Bíblia, eu comecei a praticar. Eu fiz um trato com Deus, falei, tudo que está escrito eu vou viver do jeito que está escrito. E desde então, desde julho de 2014 até hoje, eu estou vivendo o que eu leio, com muitos erros. Que as pessoas acham que porque a gente fala, a gente não tem erro. Muitos. Sou ser humano. Só que eu me arrependo de todos eles. E não vivo em nenhum erro. Não vivo em cima de nenhum erro. Porque eu quero praticar o que está escrito. Mas sou falho, sou ser humano. Mas você teve essa quebra. E aí como que você consegue... Dar a virada? É. E aí eu tenho essa experiência com Deus. Que ela acontece em dezembro de 2014. Depois de ler a Bíblia há muito tempo. Eu acordo... no dia 24 de dezembro, Natal, a Janine olha pra mim e fala o seguinte: Thiago, acorda. Acabou o papel higiênico e o gás. Dia do Natal. Putz. A gente já não ia ter ceia mesmo. Mas, cara, sem papel higiênico e sem gás foi uma humilhação muito grande.